Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre duas peças teatrais. As duas estão aqui, Pagador de Promessas e o Alto da Compadecida, o Pagador de Promessas do Dias Gomes, né, aquele das novelas, e o Alto da Compadecida é do Ariano Suassuna. Eu vou conversar com vocês sobre essas duas peças de teatro. Eu reli agora nas férias, já tinha lido elas N vezes nessa vida, e agora eu tava relendo. E assim, eu tenho uma preferência dessas duas e vocês vão saber mais logo adiante qual que é, então eu vou explicar primeiro alguns dados assim necessários, tá? Então assim, o Alto da Compadecida é de 1955 e o Pagador de Promessas de 1960. As duas obras então estão saindo desse período getulista, indo para o período desenvolvimentista do JK. E a gente vê assim que tem sim uma questão ali do paternalismo e tal, que daqui a pouco a gente pode conversar melhor. E tem uma coisa nessas duas obras que eu acho que elas têm de muito parecido, que é esse surgimento do herói popular, desse herói nacional, né? E eu acredito assim que tanto uma quanto a outra são essenciais assim na nossa literatura, e a gente precisa assim discutir literatura nacional. Eu sei assim que muitos meus alunos me convencem muito a ler os livros que eles gostam e tal, mas eu noto que a maioria das coisas que eles me sugerem sempre é de fora. E eu sempre incentivo isso nas aulas dos meus alunos, que eles leiam literatura nacional, e essas duas obras aqui são maravilhosas é muito rico em discussão. Vamos começar com o Pagador de Promessas. Há pouco tempo agora teve a minissérie, né? Na verdade foi a questão dos 50 anos da Globo, que daí juntou tudo e fez um filme num dia só, né? E passou o Pagador de Promessas. Eu assisti, gostei bastante, acho que foi bem legal, essa minissérie é muito boa. E conta a história do Zé do Burro. O Zé do Burro é um cara que faz uma promessa e ele promete levar essa cruz pra igreja, né? Ele quer levar na igreja de Santa Bárbara, mas na verdade ele fez a promessa dele no terreiro e é pra Iansã, não é pra Santa Bárbara. O que acontece? As duas são a mesma coisa. Peraí, são a mesma coisa? Não são? O que é esse sincretismo religioso que tem tudo a ver, né, com o Brasil e tem tudo. Então assim, o Zé do Burro, eu não vou contar toda a história aqui, porque a maioria de vocês já conhecem, né, a história. O Zé do Burro, então, ele quer levar essa cruz, ele decide levar a cruz, não, e ele age muito, assim, ele é um herói que age mesmo, porque ele tá disposto a cumprir essa promessa, ele não dá pra trás, ele quer cumprir a promessa dele. Então, ele vai, carrega essa cruz, ele caminha muito para carregar essa cruz, e ele resolve, ele vai lá, bate na igreja, para ele é a coisa mais normal do mundo, que ele quer entrar com a cruz na igreja para pagar a promessa. Só que na frente dele surge quem? O Padre Olavo. O Padre Olavo, no início, tá achando tudo bem, mas quando ele descobre que essa promessa foi feita em outra religião, ele já começa a não, então tu não vai poder pagar essa promessa aqui, porque tu não fez pra Santa Bárbara, tu fez pra Iansã, e aí o Zé do Burro não é a mesma coisa. Então assim, na verdade, além do Padre Olavo, né, que tá cumprindo o papel dele ali de igreja, que se põe na frente do Zé do Burro e diz não, tu não pode entrar, tem muitas outras pessoas ali que estão se aproveitando do Zé, né, tanto do Zé e da esposa dele, a Rosa, né, que vai ser o bonitão, que vai ser o cara que vai ir lá pra mulher dele, pra Rosa, e dizendo que ela podia, ele é um cafetão, né, então ele começa a dar em cima dela e tal, e ela cede, mais adiante ela vai ceder a essas cantadas dele. Tem também a mídia, né, que aparece pelo repórter, né, vai aparecer um repórter que vai querer sensacionalizar tudo, então ele quer, não, então tu vai ter a primeira página do jornal, então quem sabe tu espera um pouquinho, faz isso só na segunda-feira, porque o jornal não vou ter tiragem hoje pra que tu fique famoso, não sei o que. E aí, inclusive todo mundo, né, o dono da venda diz, então não, espera, se tu conseguir que ele aguarde mais um pouco, eu trago lanche pra ele todos os dias, cafezinho, não sei o que, porque quanto mais tempo ele fica aqui, mais dinheiro eu ganho. Então é esse mundo que tá aparecendo ali, esse mundo de Brasil,
que a gente enxerga até hoje, né? Esse aproveitamento, né, dessas pessoas aí, é que vai aparecendo nesse livro. Com o decorrer dessa história, eu não vou contar até o final, a gente vai vendo assim que o Zé, ele é uma pessoa muito pacata, ele é uma pessoa tranquila, mas ele tem momentos que ele fica bravo. Poxa, tá todo mundo se aproveitando de mim e eu tô aqui, tô carregando essa cruz, não consigo entregar essa cruz, e vai ficando uma história que na verdade é muito triste, né? É uma tragédia, porque a gente vai vendo no final que as pessoas não estão se importando com ele, né? Com ele e com a promessa dele, né? E chega no dia de Santa Bárbara, ele resolve então que naquele dia é o dia que ele vai entregar. Né? Porque virou a noite, então seria no dia seguinte. Ele tem bem a estrutura da tragédia, né? 24 horas, então isso também é uma coisa que marca bastante essa história. E aí a gente vai ver, né? Que se o Zé consegue ou não chegar lá, né? Eu acho que esse final dele, assim, é muito simbólico, assim, porque ele, no fim, ele não se entrega, ele nunca se entrega, né? Isso é bem legal dessa história. Eu gosto muito dessa obra, não quero que vocês pensem diferente, gosto mesmo, mas assim, tem certas coisas que me incomodam muito. Deixa eu ver se eu encontro aqui pra mostrar pra vocês. Eu acho que para uma pessoa simples, uma pessoa humilde assim como o Zé do Burro, ele não podia usar uma linguagem culta. Então assim, diz assim, Zé gritando alucinadamente, padre, é preciso que me ouça, padre. Abre de súbito a porta da igreja e entra o padre. O sacristão atrás dele, amedrontado, grande silêncio. O padre avança até o começo da escada. E é ali que o padre vai começar. Por que essa gritaria? Tá desrespeitando a casa de Deus, não sei o quê. Mas o que incomoda é esse padre, é preciso que me ouça. Na verdade, eu acho que essa organização da fala do Zé do Burro muitas vezes não convence o leitor de que ele é uma pessoa humilde. Diversas vezes aqui na obra eu marquei assim questões de fala que não correspondem, né, não mostram ele como um personagem simples que ele deveria ser. O que já muda completamente na outra obra, que é o Alto da Compadecida. Essa obra aqui, se vocês me pedirem uma obra que vocês vão rir muito, é essa daqui. Por quê? Porque os dois personagens daqui, que é o João Grilo e o Chicó, eles são assim, apaixonantes. Eu sou viciada nesse livro, terminei de ler ele agora faz poucos dias e fiquei assim, de novo, cada vez que eu leio eu fico impressionada assim, com que o Ariano conseguiu criar uma obra ao mesmo tempo tão divertida e que fale também sobre tantas coisas assim, bem brasileiras, né? Então assim, o Alto da Compadecida, também vocês já devem conhecer a história, mas é a história do João Grilo, que está sempre inventando diversas malandragens para poder se livrar das coisas, né? Ele inventa de tudo, ele inventa gaitinha que faz a pessoa viver de novo, ele, né, e tal, para poder se livrar dos acontecimentos. Ele tenta vender um gato que diz que descome dinheiro. E do João Grilo também, de novo, um personagem, esse herói nacional, esse herói brasileiro ali mesmo, e é um herói popular, porque é cada vez mais essa questão do popular no centro das coisas, né, o que é bem legal. Então o João Grilo, ele nunca é passivo, assim, muito antes pelo contrário, ele tá sempre agindo para tentar mudar as coisas em seu favor, né. Então as cenas, pra quem também já viu o filme, já se lembra muito bem do personagem. Ele mostra bastante esse interesse tudo em questão do dinheiro, né? Quando o cachorro Bento, ele é do Antônio Moraes, que é o cara lá que é todo importante na cidade, daí o padre diz, não, se é do Antônio Moraes, então eu vou fazer esse enterro do cachorro e tal. Na verdade, tudo também gira em torno da questão da igreja. Só que é de uma maneira mais engraçada, porque em nenhum momento o padre ele se opõe, não, eu não posso fazer porque é de um cachorro. Não, na verdade, se tem dinheiro, ele vai fazer, e assim vai indo. A mesma coisa o bispo, daí ele inventa que o cachorro tinha um testamento e que ia deixar não sei quanto pro sacristão, e que ia deixar não sei quanto pro sacristão, não sei quanto pro padre, não sei quanto pro bispo, e daí assim eles resolvem fazer o enterro do cachorro, que na verdade não era o cachorro do Antônio Moraes, e sim era o cachorro do padeiro.
que era o patrão dele. Então, assim, nessas idas e vindas do João Grilo, né, tem um momento em que eles vão passar pelo julgamento, né, mais pro fim da história, que é muito, muito legal. E o Chicó também, que não morre, né, o Chicó é o único que fica pro lado de cá, ou de lá, não sei. Mas o João Grilo, quando chega lá, ele vai tentando até negociar com Jesus, né, enfim, ele vai ficando ali, ele chama a Compadecida para tentar ser a advogada dele. E no fim a gente vai se dando conta que todo mundo vai ajeitando pro seu lado, assim. E a coisa que me deixa impressionada sempre nessa história é essa facilidade que o Ariano Suassuna tem, até por falar dessa maneira, falava, né? Porque o Ariano, eu tive a felicidade de ir numa palestra em que ele estava, na verdade que foi aqui na minha cidade, e o Ariano era aquilo ali também, assim, né? Ele, pessoa, falava dessa maneira, então bem legal, assim, de perceber. Essa coisa da linguagem, só para citar, assim, por último, uma questão, ele diz assim, quando o João Grilo volta, né, que ele retorna para a Terra, né, enfim, pro mundo real, ele diz assim: tenha vergonha, Chicó, um homem desse tamanho com medo de alma, nem coragem para correr teve. E o Chicó diz: ai meu Deus, é João, João, dizei-me o que quereis e se estais no céu, no inferno ou no purgatório. João Grilo: olha a besteira dele, fica logo com a fala de alma. João, dizei-me se estais, não sei o que. Tenha vergonha, Chicó, estou vivo. Ou seja, tá falando de uma maneira toda chique porque tá falando com uma alma. Não, sou eu que tô aqui. Então eles continuam falando da maneira deles, da maneira do povo, né? Aí que chega, quando ele chega mais pro fim, que ele faz a promessa de entregar todo o dinheiro, então, pra Nossa Senhora. Aí o João Grilo começa a dizer: ah, promessa desgraçada, ah, promessa sem jeito, Chicó. Então é de uma maneira muito simples, muito legal, assim, de ler, porque parece que a gente está ouvindo, e eu acho que isso é muito importante numa obra, quando a gente vai lendo o livro e parece que a gente está ouvindo o personagem, né? Que é como eu falei lá no vídeo do Miguelin, que é o que faz a gente se aproximar mais e mais dos personagens. Então, resumindo as duas obras que eu trouxe para vocês, eu tenho sim a minha preferência pelo Alto da Compadecida em relação ao Pagador de Promessas. Gosto das duas obras, mas eu prefiro essa daqui. Então, beijos e até mais!